não bastavam para eu ter certos conhecimentos que o Espiritismo vai trazer. Então, notem que, por isso que os Espíritos vão dizer o seguinte, ó, os Espíritos vão dizer que para a gente ter uma prova da existência de Deus, eles vão dar o exemplo, eles vão dizer que a gente tem que usar a razão, como a gente viu na semana passada. Ele diz assim, usai a razão e aplicai o princípio de causalidade, né? Então, eles dizem assim, eu olhe para o universo, então eu estou usando a observação, os sentidos, e use a razão. E veja, olha, o universo tem que ter uma causa. Qual é essa causa do universo? Essa causa é Deus. Percebe? Agora, se eu só usar a razão e os sentidos e não usar o auxílio que os espíritos vão dar, eu posso não chegar na conclusão que Deus existe. Então, eles dizem que os espíritos vão dizer que se eu utilizar a razão e os sentidos, eu posso já, de maneira lógica, concluir que Deus existe. Então, muitos filósofos fizeram isso. Não é algo novo do espiritismo. Agora, a gente vai ver que, junto com isso, quando eu utilizo a razão e os sentidos, o espiritismo vai trazer mais elementos, que nós vamos ver daqui a pouco, para que a gente possa completar a ideia da prova da existência de Deus. Então, eles começam nos dando os elementos. Eles começaram lá no item 4, dizendo para nós, use a razão e os sentidos, e ao observar o universo, você raciocina, né? Usa a razão e aplica o princípio de causalidade. Todo efeito tem que ter uma causa. Então, ele diz, olhe para o universo tem que ter uma causa. Essa causa é Deus. Então, eles começam por aí. Claro que a gente vai ver que o Espiritismo vai ir além disso. Ele vai ir além disso porque ele tem que enfrentar problemas que alguns filósofos vão usar a razão e os sentidos, mas eles ainda vão ficar na dúvida ou muitos vão fazer isso e não vão enxergar Deus. Por isso que o Espiritismo vai um pouco além. Mas aqui é só para a gente, então, meio que visualizar o que a gente comentou semana passada para prosseguir. Nós vamos voltar mais vezes nesse assunto. Então, por exemplo, a reencarnação ali, que é um exemplo que eu dei, e os mundos habitados é outro exemplo. O Espiritismo trouxe essa informação para nós. A gente tem a ideia da reencarnação através do Espiritismo. A gente tem a ideia dos mundos habitados através do Espiritismo. Por exemplo, o Espiritismo trouxe a informação que os mundos são habitados. Os espíritos disseram isso. Olha, nós habitamos outros planetas. Mas nota que aquele exemplo de cima que eu tenho algum aparelho para que descubra como é que o universo funciona, eu ainda não tenho aparelhos que descobriram vida inteligente em outros planetas. Então, eu tenho uma maneira de chegar nesse conhecimento através da ciência espírita, que não foi pelo conhecimento da ciência, por exemplo, da astronomia. Percebe? Então, eu sempre posso ter algum elemento que ajude e apoie a minha incapacidade de, por mim mesmo, chegar naquele conhecimento. No caso do Espiritismo, a gente chega através da revelação espírita, através desse conhecimento. Como vai ser Deus, como vai ser a reencarnação. Então, a gente vai ver que, para a gente chegar na ideia de Deus, que é a que a gente está estudando agora, o Espiritismo vai ajudar a nossa razão e vai ajudar ele vai suprir as limitações que a nossa razão e os nossos sentidos têm para nos ajudar a chegar na existência de Deus. Como só a nossa razão e só os nossos sentidos não bastam, o Espiritismo vai nos ajudar a chegar na crença de Deus. Da mesma maneira que para chegar no estudo dos seres microscópicos, a minha razão e os meus sentidos não bastavam, eu precisei de um aparelho, um microscópio. Percebe? Então eu tenho, às vezes, elementos que não são necessariamente meus para chegar em determinado conhecimento. Nós vamos ver, é como se eu chegasse de uma maneira indireta pelo conhecimento.
Enquanto lá a planta e o animal, eu tenho uma relação mais direta, porque eu uso os meus próprios sentidos e a minha razão, para chegar na ideia de Deus no Espiritismo, eu vou ter mais elementos. Porque só a razão e só os sentidos não são suficientes para eu chegar na ideia de Deus. Ele sempre vai apresentar algo faltando, algum problema que nós vamos ver logo logo. Então, eu só queria primeiro mostrar isso. Só para concluir e já passar para vocês, agora um exemplo que eu criei essa semana, só para a gente entender a ideia de causa e efeito. Tá? Já que a gente está tratando disso. Né? Aí eu peguei um fenômeno simples, que é beber água. Então, vamos imaginar que a gente está analisando, usando o princípio de causalidade, a lei de causa e efeito, para a gente entender, de uma maneira simples também, como é que funciona a lógica da questão da lei de causa e efeito num fenômeno muito simples, beber água. Então, eu coloquei ali, ó, causa 1, a causa primeira, né? Do efeito, do fenômeno beber água. Eu sinto sede, eu estou sentado no sofá da minha sala, eu sinto sede. Então, essa é a causa primeira desse fenômeno beber água. A gente está falando sobre tomar um copo d'água. Tá? Aí eu tenho uma causa segunda, ou um efeito da causa 1. Percebe que ao mesmo tempo que algo é causa, algo pode ser causa e algo pode ser efeito ao mesmo tempo. Então, um exemplo que eu dei. Imagina que eu estou sentado no sofá da minha sala, eu sinto sede. Aí eu levanto do sofá, caminho até a cozinha e encho o copo d'água. Levantar, caminhar até a cozinha e encher o copo d'água é um efeito de eu ter sentido sede quando eu estava sentado no sofá da minha casa, lá na sala. Então, ela é um efeito dessa causa 1. Mas, ao mesmo tempo, ela é causa segunda para o próximo evento, que é eu cheguei na cozinha, enchi o copo d'água, eu levo o copo até a boca. Então, percebe que é isso que eu quero, com esse exemplo, mostrar para vocês que o mesmo evento, o mesmo acontecimento, ele é causa de alguma coisa que vem depois e ele é efeito de algo que veio antes. Percebe? Por isso que o exemplo 2 é para a gente entender. Eu levantar e caminhar até a cozinha para encher um copo d'água é, ao mesmo tempo, um efeito de eu ter sentido sede, que é a causa 1, mas é causa do evento número 3, que é, depois de ter enchido o copo d'água, levar o copo até a boca. E aí isso gera um outro efeito, que é eu beber água. Percebe? Esse exemplo ele é simples, mas ele mostra como é que eu analiso um fenômeno. Eu tenho que pegar um ponto de partida e eu tenho que ir analisando todos os eventos que foram acontecendo até chegar no efeito final. Claro que eu poderia, aqui no efeito final, que eu coloquei beber água, continuar. Percebe? Ah, eu bebi água, daí a água desceu pela minha boca, chegou no meu estômago, aí do estômago. Percebe? Eu posso continuar. Da mesma maneira que lá na causa 1, sentir sede, eu podia continuar indo para trás. Mas por que eu senti sede? Ah, porque eu comi algo muito salgado. Nota? Então, eu analisar um fenômeno, eu tenho que pegar aquele instante, eu olho aquele instante e vou determinando. Bom, para eu chegar nesse ponto, quais os pontos que eu for percorrendo? Mas claro que eu sempre posso voltar ou seguir. Percebe? Então, por isso que a primeira ideia que a gente tem que entender eu congelo aquele momento para poder entender ele, mas óbvio que eu posso continuar voltando ou continuar adiantando, como eu falei. Eu escolhi aqui como causa primária sentir sede, mas eu poderia dizer, tá, mas existe uma causa para eu ter sentido sede? Sim. Aí eu digo, porque eu comi algo muito salgado. Aí eu podia continuar retrocedendo. Mas e por que eu comi algo salgado? Ah, porque eu senti fome. Mas por que eu senti fome? Eu vou voltando. Então, toda vez que eu volto, eu vou procurando causa, causa, causa. E quando eu vou indo para frente, é a mesma coisa. Ah, eu tomei a água. Aqui eu coloquei como um efeito final. Mas eu poderia continuar adiantando. Então, isso é importante a gente pensar. Por isso que a gente tem que entender, quando os espíritos dizem assim, Deus é a causa primeira de todas as coisas.
Então, significa que se eu olhar o universo e for voltando